Oi, meus amores, tudo bem? A aula agora é matemática, faremos as atividades. As páginas 146 e 147 das atividades complementares, encerrando então a unidade 8. Depois daremos início a uma nova unidade. Página 146, podem colocar a data de hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. O dinheiro e seus valores. Vou aumentar aqui a página. Atividade 1. Observe o dinheiro que Guilherme tem guardado. Então, nós estamos encerrando a unidade 8 com essas atividades. O Guilherme ele tem 2 notas de R$5 e uma de 10. Se a gente somar tudo, quanto o Guilherme tem? Ele tem 10 mais 5, 15. Com mais 5, ele tem R$20, correto? Então, vamos lá. Ele quer trocar esse dinheiro por uma única cédula, mas que tenha o mesmo valor. Contorne a cédula que Guilherme vai receber quando trocar o dinheiro que tem. Então, nós já sabemos que ele está com R$20 aqui, né? Ele quer trocar somente por uma cédula. Qual seria a cédula? Essa aqui de 20, essa de 50 ou é de 100? Crianças, ele vai trocar pela cédula de R$20, correto? Vocês podem circular. Vamos para a página 147. Atividade 2. Deixa eu confirmar. Enzo tem R$30. Qual dos produtos a seguir ele pode comprar? Então, nós temos aqui um vaso com o valor de R$32, um abajur R$28 e um quadro de R$40. Mas, ó, ele tem R$30. Desses 3 objetos, qual é que ele pode comprar? Que o dinheiro vai dar para comprar. Você acha que dá para ele comprar o vaso com R$30? Não, por quê? Porque precisaria aqui, ó, ter mais R$2 no dinheiro dele, porque ele só tem 30 e o vaso custa 32. E o quadro? Esse quadro custa R$40. Ele só tem R$30. 30 para 40, ele precisaria de mais quantos reais para comprar o quadro? Mais R$10. E o abajur, R$28, sendo que ele tem 30, dá para comprar? Pensa aí. Sim, dá para comprar sim o abajur, correto? Então, vamos escrever aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos diminuir. Vou colocar aqui. Então, desses aqui, o que ele vai comprar? Qual dos produtos a seguir ele pode comprar? O abajur. Vamos lá? O abajur. Ponto final. Tudo bem? Aqui. Pergunta 3. Gustavo quer comprar um brinquedo que custa R$18. Usando uma cédula de R$20, quanto ele receberá de troco? Que conta que vocês precisam fazer aqui? Uma conta de subtração. Ele tem R$20. A gente precisa saber quanto ele vai receber de troco. Menos o que ele quer comprar custa 18. E aí tá perguntando assim: quanto ele receberá de troco? Se você estiver na reta numérica, número inicial é 20, você precisa chegar até a casa de número 18. Quantas casas você vai andar? Ó, 20. Lembra que a gente conta em ordem decrescente? 20. Então, você tá na casa 20, né? 20. 19,
18. Você andou 2 casas até chegar na casa de número 18. Então, aqui, ó. Quanto ele vai receber de troco? Então, vamos colocar R$2. Correto, turminha? Agora, lá na página 86, dando início à unidade 9, podem colocar a data, por favor. As certezas e incertezas do transporte. O que a gente vai estar vendo nessa unidade? Abordaremos conteúdos de estatísticas e probabilidades. O que a gente vai estar vendo? Leitura de tabelas, de gráficos, de colunas simples, coleta e organização de informações e registros pessoais para comunicação de informações coletadas. E o objetivo dessa unidade é desenvolver a capacidade de ler e interpretar dados para compreensão de fatos. É meio confuso, mas vai ficar fácil já já. Então, qual é o conteúdo aqui trabalhado? Probabilidade a ser desenvolvida é a noção de acaso. O que a gente fala do acaso? Classificando, por exemplo, eventos em situações do cotidiano como acontecerá com certeza, talvez aconteça e é impossível de acontecer. A gente vai estar vendo isso também. Então, vamos lá o que eu sei na página 87. O que eu sei? O que a placa no ponto de ônibus está indicando? A primeira pergunta, eu tenho que voltar aqui na página 86, mas vocês vão estar aí com o livro aberto. O que essa placa aqui? Aqui é um ponto de ônibus. O que ela está indicando? Ela está indicando o quê? É uma tabela que indica destino e horários do ônibus, correto? Então, aqui tem destino, para onde vai o ônibus? Praça da Sé, Santana, Lapa, Santo Amaro. E horário? Aqui é um horário aproximado. Por que aproximado? 9 horas o ônibus da Praça da Sé vai passar aqui no ponto. Pode ser que ele passe 9h05, 9h10. Por quê? Porque às vezes pode acontecer imprevistos no caminho. O ônibus pode pegar um congestionamento, ter que desviar o caminho, ok? Então, são horários aproximados. Então, aqui, a placa do ponto de ônibus está indicando, então, tabela. É uma tabela indicando o destino e o horário e os horários dos ônibus. Vou voltar lá na página 87. Qual é o possível horário em que o ônibus que vai para Lapa passará nesse ponto? Qual que é o possível horário dele? Vou voltar para 86. Vamos lá. Por que possível? Porque aquilo que eu falei, pode ser que o ônibus atrase uns minutos. Tem algum problema? Não, mas pelo menos se você for pegar o ônibus, você sabe que às 11 horas você vai estar aqui no ponto. Um pouquinho antes, talvez. Tá? Então, essa daqui é uma tabela. Então vamos lá. Qual é o possível horário em que o ônibus que vai para Lapa passará nesse ponto? Cadê a palavra Lapa? Esse aqui são uns bairros da cidade de São Paulo. Aqui, ó, às 11 horas. Correto? Próxima pergunta. É possível saber o destino do ônibus que está no ponto? Qual é? Como que você sabe? Sabe esse ônibus aqui, ó, ele está no ponto de ônibus. Para onde ele vai? E como você sabe? É possível saber? Sim, ó. Nele tem a identificação, ó, o nome. Ele está indo para a Praça da Sé. Correto? 88. Ideias em construção. Como tomar decisões? Antes de tomar uma decisão, precisamos pensar em algumas coisas. Por exemplo, quando decidimos andar de bicicleta em um determinado local, podemos nos perguntar: vai chover? Há muitas subidas? Vai fazer muito calor? Há ciclovias? As pessoas gostam de andar de bicicleta por lá?
Tá vendo? Não é simplesmente pegar a bicicleta e sair. Façam essas perguntas. Vocês sabem o que são ciclovias? São aqueles lugares próprios, né, para se andar de bicicleta. Como você faria para descobrir as respostas para essas perguntas? O que você faria para descobrir? Você poderia, por exemplo, conversar com alguém. Então, se você, por exemplo, quer andar de bicicleta na represa, converse com alguém. Se alguém já foi lá, às vezes uma pessoa, um vizinho, um familiar. E aí, é legal andar lá? E lá as pessoas gostam de andar de bicicleta? Lá tem ciclovias. E será que vai fazer muito calor? Acho que vai, né? Dependendo do seu horário, você precisa pensar. Vou levar garrafa de água. Mas lá tem muita subida. Olha o tempo para ver se vai chover. E se chover, você tem lugar para se esconder? Para não tomar chuva? Pergunte às vezes para um adulto ou pode fazer até uma pesquisa na internet, né? Página 89, Construindo Conhecimentos. Organização de informações. Registrando informações. Elton gosta de ficar na janela do apartamento observando o movimento da rua. Um dia, ele ficou olhando os diferentes meios de transporte que passavam por lá durante 30 minutos e registrou tudo em seu caderno. Olha a vista que ele tem. Isso daqui, ó, é uma ciclovia. É do lado da avenida, aqui onde passam os carros, né, os veículos, mas é um lugar próprio para se andar de bicicleta, com sinalização, tudo certinho, tá vendo? Então, vamos lá. Ele anotou tudo em seu caderno que estava vendo. Ele ficou meia hora, 30 minutos ali só observando o trânsito da sua janela. Vamos ver as anotações que ele fez. Ele pegou um caderninho e primeiro colocou, ó. Aqui está na letra cursiva. Ônibus, quando ó, inicia aqui uma palavra na letra maiúscula, depois continua escrita na letra minúscula. Ônibus, carro, caminhão, motocicleta, bicicleta. Elton registrou com risquinhos a quantidade de cada meio de transporte que passou por ali. Veja. Então, aqui, ônibus, ele colocou essa quantidade de risquinhos. Carro, caminhão, motocicleta e bicicleta. Então, vamos entender essa atividade. Depois, ele começou a contar os risquinhos e anotar a quantidade ao lado de cada meio de transporte. Vamos ajudar Elton a completar suas anotações? Então, vamos lá. Ele já colocou aqui que passou durante meia hora, o horário que ele ficou olhando, 9 ônibus pela janela dele ali. 28 carros. Vamos ver caminhão? O que ele anotou, ó? 1, 2, 3, 4. Muito bem, vamos colocar aqui o número. Eu vou colocar com a 4. 4 caminhões passaram ali. Ele foi anotando, então, né? A quantidade de veículo que ia passando e ele foi fazendo essas anotações. Motocicleta. Vamos contar as motos? 1, 2, vou aumentar aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passaram ali 12 motocicletas. 1 e o 2. Correto? 12. Vamos contar agora quantas bicicletas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bicicletas. Passaram, então, 8 bicicletas. Essas foram as anotações que ele fez no seu caderninho. As anotações de Elton. Vamos lá agora, pergunta 1.
Complete as frases. Elton percebeu que durante o tempo que ele fez os registros, o meio de transporte que menos apareceu foi o... Vamos lá? Entre o ônibus, o carro, o caminhão, motocicleta e bicicleta, qual foi o meio de transporte que menos apareceu ali na vista dele na janela enquanto ele estava olhando? Foi o caminhão, porque olha a quantidade 4. E se a gente olhar pelas anotações dos risquinhos, a gente consegue ter essa noção também? Sim, olha aqui. Vamos lá? Então, vamos colocar aqui, ó. Caminhão, a palavra. Caminhão. Vou só diminuir aqui, porque ficou grande, né? Aqui. Então, tá. O meio de transporte que menos apareceu foi o caminhão. E o que mais apareceu foi o... Dá para saber o que mais apareceu? Vamos olhar aqui pelas anotações aqui dos risquinhos. A gente consegue saber, sem contar, ó, que foi o carro. Não tem uma quantidade maior? Sim. E aqui, ó, 28, 9, 4, 12, 8. Então, a resposta aqui, ó, o que mais apareceu foi o carro. Ok. Por lá também passaram quantos ônibus? Vamos colocar a quantidade. 9. Escrever aqui, ó. 9 ônibus. Quantas bicicletas? Olha aqui. 8 bicicletas. E motocicletas. São as motos. 12 motocicletas. Correto? Fizeram a anotação? Então, a gente consegue, sem saber a quantidade, aqui a gente já consegue observar os carros, que foi uma quantidade maior, caminhão menor, e depois os outros, para a gente tirar a dúvida, a gente vai contar. Como se fosse um gráfico. Essa aula de matemática fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.